ceia e depois a consagração. São 159, não é isso? Não é isso, Dildo? 159 que vão ser consagrados. Na verdade, sabe quantos diáconos estão sendo consagrados no nosso campo todo? 752. Porque todas as igrejas no Brasil estão consagrando obreiros. E aqui no Rio de Janeiro também. Vamos lá. Bem, esse é a temática do ano, o ano de romper. É a nossa temática desse ano. E vamos entrar aí no ano da família. Mas romper não é só em 2023. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Romper, você esteja preparado, porque isso é uma prática da nossa vida. E eu quero trazer aqui uma das receitas, não é? Para você romper na vida e conquistar vitórias. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 8, versículo 4. Juízes, capítulo 8, versículo 4. Josué, Juízes e Ruth. Está aí perto, para te ajudar. Depois do Pentateuco, é o segundo livro dos 5 primeiros, 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 8, versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Já cansados, mas ainda perseguindo. Aqui na minha palavra introdutória, antes de eu mostrar para você uma receita, se você quer romper, tem alguém aqui que quer romper na vida? Será que tem alguém? Alguns. Graças a Deus que tem alguém que quer romper na vida material, vida espiritual, vida emocional. Tem alguém mais? Deixa eu ouvir. Amém. Bem, primeiro, para a gente ter uma ideia, que a palavra romper significa criar uma passagem, não é? Criar uma abertura com força. Significa, então, que existe uma resistência. Porque se você vai romper, e romper significa criar uma abertura e uma passagem com força, significa que existe uma resistência. Significa, então, que existe um poder, um grau de poder, que impede você de naturalmente abrir uma passagem, abrir um caminho. Porque a palavra romper significa isso. E aí, lógico e evidente, não é? Que para você romper, você não pode romper usando coisas naturais. Eu vou dizer isso daqui a pouquinho. Agora, um outro dado interessante é que o texto aqui de Gideão diz que eles estão cansados. Cansaço é perda de forças físicas, não é? Esgotamento psíquico ou físico, as duas coisas juntas, não é? Quando a pessoa está cansada, duas coisas são sinalizadas para ela. Quando eu e você estamos cansados. A primeira, ou está na hora de parar. Ou a segunda, você tem que diminuir o ritmo. Não é? O cansaço sinaliza essas duas coisas. Dá uma parada aí que você não vai aguentar. Ou diminua o ritmo para você aguentar caminhar. É duas coisas que o cansaço sinaliza. E por que eles estavam cansados? Porque eles já estavam batalhando contra 120 mil. Então, eles estavam batalhando uma batalha feroz contra os medianitas, por isso que eles estavam cansados. Não estavam cansados porque não estavam fazendo nada. Estavam cansados porque vinham de uma peleja, vinham de batalhas para derrotar o inimigo.
Então agora vamos entrar aqui. Isso aqui é apenas uma introdução para você se situar. Vamos ver aqui uma receita para você romper na vida e conquistar vitórias, baseado nessa história de Gideão com os 300. Número 1, esforço. Esforço é um emprego de energia acima do normal. Lembra que romper é criar uma abertura ou passagem com força? Então, você tem que despender uma energia a mais se você quer romper. Você não vai conquistar coisas extraordinárias agindo de maneira natural. Coisas extraordinárias requer energia extraordinária. Aprenda isso, irmão. Você não vai romper usando energia normal. Para você conquistar coisas extraordinárias, só empregando energia extraordinária. Por isso que a palavra esforço significa um emprego de energia acima do normal. Foi o que Deus diz para Josué, no capítulo 1, 3 vezes. Versículo 6, 7 e 9. Esforça-te. Deus está falando do potencial humano. Né? Do capítulo 1, do versículo 1 ao 9 de Josué, quando Deus está dizendo que Josué vai guiar o povo, Moisés já estava morto e a coisa não ia ser fácil, que era a conquista de Canaã. Deus fala da parte de Josué, o potencial humano, e a ação de Deus para a conquista da vitória. Não só tem ação de Deus, não. E na receita de Deus para Josué poder romper, que não era uma situação fácil, ele usa a palavra esforça-te 3 vezes. Josué, te prepare para empregar uma energia acima do normal, porque para romper você vai ter que empregar uma energia acima do normal, se é que você quer vencer. E uma outra situação, Deus elogia o esforço. Deus elogia o esforço do próprio Gideão, no capítulo 6, versículo 12 e 14. Quando Deus está assistindo Gideão malhando trigo no lagar, uma coisa dificílima, lagar para amassar uva, trigo tem que ser cirandado, tem que ter claridade, tem que ter espaço, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas não era uma coisa fácil, uma coisa difícil. O que Deus diz para ele? Varão, valoroso, esforçado, o Senhor é contigo. Não falou, varão cheio de poder, o Senhor é contigo. E depois, o que Deus vai dizer para ele? Vai nesta tua força. Deus não disse para ele, vai nesse teu poder, vai nessa tua unção, vai nessa tua língua estranha. Não, vai nessa tua força, nessa tua energia, nessa tua capacidade. Deus está falando para Gideão, esforço, meu brother. Empregue uma energia acima do comum. E a partir de agora, eu vou citar o texto por uma parte, e eu quero que você complete. Já cansados, mas ainda perseguindo. Eu vou só citar os já cansados. Quando eu disser já cansados, então vamos repetir, ok? Eu cito só a primeira parte. Eu vou citar diante dos tópicos da mensagem. Eu cito já cansados e você completa, mas ainda perseguindo, ok? Então vamos lá? Já cansados? Mas ainda perseguindo. Esse é você e eu. Então a primeira coisa é esforço. Segundo lugar, o que eu aprendo aqui com esse camarada? Uma coisa chamada determinação. Determinar é decidir firmemente. Envolve mente, vontade e sentimentos que vão produzir a ação a fim de você conquistar, romper e conquistar objetivos. Determinação. Uma pessoa determinada, isso é, que decide firmemente em prol de um objetivo, essa pessoa, ela consegue superar cansaço e fadiga. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,9 diz: bem vos lembrais do meu cansaço e fadiga,
trabalhei noite e dia para não ser pesado a nenhum de vocês e ainda anunciei o evangelho. Como é que Paulo conseguiu fazer isso? Trabalhar noite e dia e ainda cumprir o seu ministério, porque ele era um cara determinado. Olha, escute isso que eu vou dizer para você. Uma pessoa que usa esforço e determinação, há uma energia de reserva no ser humano que só entra em ação quando você usa esforço e determinação. O psiquismo humano envia um comando para todo o ser. Envia um comando para as tuas células, para o teu corpo, para todos os órgãos, para o teu estado emocional. Envia um comando dizendo, está na hora de usar a energia de reserva. Há uma energia, você diz, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Como é que essa mulher conseguiu isso? Uma coisa chamada superação. A pessoa só consegue superação, sobrepujar, ultrapassar um limite, se essa pessoa empregar esforço e determinação. Se não empregar esforço e determinação, essa energia de reserva que está no teu ser, mas só é usada, o psiquismo humano só manda comando para o ser, quando você vai empregar esforço e determinação. Por isso que Gideão está dizendo aqui, já cansados? Ah, vocês estão dormindo, queridinhos? Vocês estão dormindo? Estão onde? Em que planeta, hein? Oi, chega aqui na Terra, deve que acorda. Já cansados? Você não está nem perseguindo aqui o texto e quer perseguir na vida, meu senhor? Nem no texto persegue, meu Jesus. Terceiro, preste atenção a isso aqui. Entenda que toda ajuda tem um limite de ação. Vou te mostrar aqui no texto, está no capítulo 7, versículo 23 e 24. Eu esqueci de pedir para você ficar com a Bíblia aberta. Então abre de novo. Abre aí em Juízes de novo, que eu vou acompanhar alguns textos com você. Desculpa porque eu esqueci de pedir. Volta lá. Olha que coisa interessante no versículo 23 e 24. Olha o que é que diz. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos medianitas e tomai-lhes as águas até Betibara, a saber, o Jordão. Aqui, ó. Convocados, pois, os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Betibara e Jordão. Aprenda uma coisa, meu irmão. Toda ajuda tem um limite de ação. Eles foram até o Jordão. Pessoas que vão te ajudar a você romper para conquistar objetivos, elas têm um limite de ação. Elas vão até um nível. Elas não são obrigadas a irem até o final. Agora, você, o objetivo é teu? A criança é tua? Você não pode parar. Você tem que ir até o final. Não importa se é sozinho. Não importa se deixaram você no meio do caminho. Não importa se te ajudaram uma parte. Quem te ajuda não tem obrigação de ir até o final no teu objetivo. Você sim. E aí eu digo, já cansados? Pararam de me ajudar. Problema, my brother. Pararam de te ajudar, mas a batata quente é sua. Então continue até o final. Pare de dar desculpa que você parou porque pararam de te ajudar. Isso é conversa de frouxo. Uma pergunta que eu vou fazer aqui, número 4. Que tipo de pessoa você é?
Dos que se satisfazem com vitórias parciais? Ou dos que rompem até conquistar a vitória final? Qual é o grupo aí que você pertence? Porque tem gente que fica satisfeito com vitória parcial, outros não. Até o final, até o propósito, até o objetivo. Olha o texto. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens. Lembra que a turma chegou até o Jordão? Mas Gideão, com os 300, passaram o Jordão. E não estavam descansados e não estavam numa boa. Continuando eu lendo o texto. Já cansados, mas ainda perseguidos. A pergunta que eu faço a você é: você é daqueles que ficam aquém ou além do Jordão? Vocês. Que tipo de pessoa é você? Você é aquele que fica aquém? Isso é, satisfeito com uma vitória parcial? Ou você é aquele que vai além do Jordão, até a conclusão da vitória? O Jordão é o divisor de águas. É um divisor de águas na vida, irmão. Como é que é você? Pergunta aí ao colega que está do seu lado aí. Ei, você é daqueles que fica aquém ou além do Jordão? Aquém ou além? Como é que é você? E aí, pastor? E aí, diácono? E aí, povo de Deus? E aí, quem está me assistindo? Você fica aquém ou além? Você para no meio do caminho? Você fica satisfeito com alguma vitória? Ou você quer tudo aquilo que Deus te prometeu e tudo aquilo que pode acontecer? Já cansados. Que assim seja. Queridão, aprenda isso aqui, para você romper. Capítulo 7, versículo 25 e capítulo 8, versículo 12. Interessante. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Vou até aqui a primeira parte. O 8:12. E fugiram Zelba e Salmuna, porém eles os perseguiram e tomaram preso ambos os reis dos midianitas. Aprenda para você romper. Quem te ajuda resolve problemas menores. Você que é responsável, resolve problemas maiores. Prender os príncipes foi com a turma. Prender os reis foi com Gideão. Aprenda isso. Você quer romper? Coisas menores, as pessoas que te ajudam fazem. Coisas maiores, você que é o responsável, você que quer conquistar, você que quer romper, é por tua conta. Eu estou só mostrando aqui porque eu não estou inventando nada, está aqui no texto. 6º lugar. Tem alguém ainda que quer romper ou já parou aí? Quer romper? Já cansados. Isso. Para você ficar antenado até o final da mensagem. Número 6, meu irmão. Não desista. Não desanime. Surpreenda. Se de fato você quer romper e conquistar objetivos. Não desista. Não desanime. Surpreenda. Se você quer romper e conquistar objetivos. Acompanha comigo o capítulo 8, versículos 5, 6, 8 e 11. Vou te mostrar aqui um negócio interessante. Capítulo 8, versículo 5. Isso aqui é Gideão falando com seus irmãos. Ele disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, algum pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Rapaz, que cara desaforado, hein? Olha aqui o que eles estão falando aqui, meu irmãozão. E dali subiu a Penuel e falou-lhes, versículo 8, e falou-lhes da mesma maneira,
E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhes haviam respondido. Quer dizer, a outra parte dos seus irmãos responderam da mesma maneira. Por algum acaso esse rei está na tua mão para a gente dar alguma coisa? Agora o versículo 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jegibeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Escute isso. Mesmo que seus irmãos não queiram te ajudar e tragam palavras de desânimo para você, não desista. Aqui, sabe quem estava falando aqui com Gideão e os 300? Isso aqui era a tribo que habitava nessa região. A tribo de Ruben, de Gate e a meia tribo de Manassés. Aqui, são eles que estavam aqui. Agora, olha que coisa interessante. Por algum acaso, a conquista de Gideão era só para ele? Era para todo Israel. Até esses caras aqui, que além de não ajudar, ainda estão dando palavras de menosprezo para Gideão, iam ser beneficiados. Ei, você talvez, o teu projeto, gente da tua família, outras pessoas que vão ser beneficiadas, estão falando mal de você, estão contra o que você está fazendo, estão reclamando. Você tem que entender o seguinte, você tem que entender que essas pessoas fazem isso, sabe por quê? Porque elas já foram tomadas pela derrota e pela submissão. Você não. Você não. Você não se entregou. É por isso que mesmo sendo seus irmãos e que vão participar da sua vitória, estão reclamando. Se acostumaram com a derrota e com a submissão. Você não. Você vai romper para conquistar vitórias. Agora olha o versículo 11. Os que não acreditam em você, os que pensam que você desistiu, vão ser surpreendidos pela sua valentia e ousadia. Os reis dos midianitas, o exército estava todo escarnecido, e ele não vai aguentar não, já está cansado, não vai vir. Gideão chega e surpreende. Ei, é a mesma coisa você. Quem debocha de você, quem não acredita em você, quem acha que você desistiu, vai tomar uma surpresa pela sua valentia, esforço e determinação, já cansados. Aleluia! Aprenda, se você quer romper para conquistar vitórias, em sétimo lugar, não pare enquanto tudo não estiver concluído. Não pare enquanto tudo não estiver concluído. Vamos ler o capítulo 8, do versículo 10 ao 12. Vamos lá? Estavam, pois, Zeb e Salmuna em Carcó, os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que ficaram dos exércitos dos filhos de Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jegibeá, e feriu aqueles exércitos, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeb e Salmuna, porém eles os perseguiu, e tomou preso ambos os reis dos midianitas, a Zeb e Salmuna, e afugentou todo o exército. Olha só, já tinham derrotado 120.000, mas faltavam 15.000 e os 2 reis. Não fique impressionado com quantidade, porque muitas vezes a sua vitória está num número menor, mas é a qualidade da questão. Você vê que mesmo Gideão sendo vencedor, e mesmo tendo surpreendido o exército, ele não parou até alcançar os 2 reis. Alcançando os 2 reis, acabou a história. Olha que coisa interessante, ele não para. Ei, não fique satisfeito com meia vitória. Não fique satisfeito porque Deus já começou uma boa obra. Ele terminou? Ele concluiu? Está faltando coisa? Então, eu só posso dizer o quê? O que é que eu posso dizer para você?
já cansados. Não tem outra, meu irmão. Vamos embora. Vamos continuar aí. Não pare enquanto tudo não tiver concluído. Agora, tem uma observação aqui importante. Muito importante, que eu quero que você aguste a tua audição, que está entre o versículo 15 e o 17. Olha aqui, ó. Olha que coisa interessante. Lembra que o pessoal debochou, que o pessoal não deu importância quando o Gideão chegou e disse assim: dá pão para o meu pessoal. O pessoal está cansado, está com fome, que nós estamos indo no encalço dos reis. E por algum acaso, os reis estão nas tuas mãos para que a gente te dê alguma coisa? E, como quem diz assim, eu sei lá se você vai ser morto e depois o rei vai vir em cima da gente? Que eles estavam sob o domínio dos midianitas. Agora, olha o que diz o versículo 15 e 17. E aí Gideão lançou uma sentença para eles. Então veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? Ele está lembrando. Versículo 16. E tomou os anciãos daquela cidade, espinhos do deserto, abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. O que ele falou que ia fazer, ele está fazendo aqui. Então eu vou te dar aqui uma observação e um alerta para você. Não deboche, não menospreze de quem está no centro da vontade de Deus. Você pode se dar muito mal. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque você pode estar decretando uma sentença de desgraça para a tua vida e para a vida da tua família. Cala a boca. Se você não tem uma coisa boa para falar e não quer ajudar, fecha a tramela. Cuidado com o que você fala quando alguém que está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, está enfrentando uma situação difícil para romper, para conquistar uma vitória em alguma área na tua vida, na sua vida, e você está debochando, e aí chega para você: rapaz, você pode me ajudar? E quem é você, cara? E por que eu vou te ajudar? Quem é você para me te ajudar? Eu tenho um monte de problema, rapaz. Estou aqui querendo saber do seu problema. Meu filho, você não brinca com isso não. Está aqui, até aqui uma prova. Aqui, ó, quem está no propósito de Deus, meu irmão, cuidado com o que você fala. Você está decretando sentenças para você. 9. Quem quer romper e conquistar vitórias tem que entender o nível de responsabilidade. Você tem que entender esse negócio. Versículo 20 e 21. Acompanha aí a leitura. Estou fazendo você ler a Bíblia. E disse a Jéter, isso é Gideão, ao seu primogênito: levanta-te e mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna aos reis: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Olha com quem eles foram mexer. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Você tem que entender o nível de responsabilidade. Existem coisas que só os mais experientes, existem coisas que só aqueles que ocupam uma função e uma posição maior podem fazer. Não queira que teus filhos, que gente mais nova, de menor responsabilidade, faça aquilo que você tem que fazer. Gideão mandou o filho dele primogênito, desculpa a linguagem do carioca, passar o rodo e o cerol nos caras. Mata eles aí. O menino não tinha experiência nesse negócio, teve medo. Não arrancou a espada. Gideão foi lá e cravou os dois caras. Então, cuidado, pastor, você está querendo transferir responsabilidade para diácono? Para uma coisa que você tem que resolver? Atende essa irmã aí que está com um problema sério. Que conversa é essa? Atende essa irmã aí que está com um problema sério.
Se a irmã está com um problema sério, o abacaxi é teu e o pepino é teu para descascar. Você quer botar teu filho ou tua filha para resolver um problema conjugal entre você e tua mulher? E bota o garoto e a garota como menino de recado, que não tem estrutura emocional para esse embate? Você tem que entender o nível de responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade nesse processo que você está? Nessa questão que você quer conquistar? Então diga aí, já cansados. Em último lugar, a fé, em 10º lugar, é um fundamento para quem quer romper e conquistar vitórias. A fé é um fundamento. Olha que coisa sensacional. Olha o que Gideão disse para seus irmãos que estavam debochando e não queriam ajudar. Olha aqui, versículo 7, vamos voltar um pouquinho antes, do capítulo 8. Versículo 7. Então disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e com abrolhos. Ele está dizendo que Deus ia dar os reis na mão dele, ainda não estava. E ainda disse a sentença contra os caras. Olha o versículo 9. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Então o que ele está dizendo? O Senhor vai me dar a vitória. Ainda não me deu. E eu vou ter paz. E vou voltar aqui para dar a sentença que eu estou dando para vocês. Olha a fé dele. Estava atrás de 2 reis, 15 mil homens ainda, já estavam cansados, fatigados, mas está declarando profeticamente, o Senhor vai me dar a vitória. Dependência de Deus, crença no poder de Deus, crença de que Ele não vai lutar sozinho, e eu vou voltar em paz. Vai chegar o tempo da paz. Então, nós vamos mudar um pouco a frase. Bota aí na tela, por favor. Eu vou mudar a frase. Já cansados, mas ainda perseguindo, até que o Senhor me dê a vitória e eu vivo em paz. Essa aqui agora a frase. Já cansados, mas ainda perseguindo, até que o Senhor me dê a vitória e eu vivo em paz. Eu quero que você repita, eu vou contar 1, 2, 3 já, e você leia isso daí. Se você crê, se não crê, fica de boca fechada. 1, 2, 3, já. Você vai romper. Você pode estar vivendo a pior situação dos últimos anos. Você pode estar vivendo debaixo de lutas e tribulações como você nunca sofreu. Talvez essa semana uma grande derrota. Você não sabe nem como é que você está aqui. Mas Deus está dizendo para você, mesmo você cansado, você não vai parar. Você vai continuar até que o Senhor te dê a vitória e você viva em paz. Eu declaro profeticamente para a tua vida, ninguém vai te parar. Só você que para se você quiser. Mas se você quiser, querido, já cansados, mas ainda perseguindo, até que o Senhor me dê a vitória e eu vivo em paz. É profético para a Devec, é profético para quem está aqui, é profético para quem está me assistindo. Decida o que você quer, mas se você continuar, mesmo no meio dessa tempestade, dessa confusão, dessa tribulação, desse dia mau, dessa adversidade, você vai perseguir até que o Senhor me dê a vitória e você vive em paz. A igreja de pé, por favor. Eu quero que você repita mais uma vez. Eu vou contar 1, 2, 3. E se você crê, e aí você diga assim, no finalzinho, não está escrito aí não.